Seja muito bem-vindo. Você está no Católico Reformado. Meu nome é Abraão Borel e eu estou respondendo ao Padre Policarpo. O Padre Policarpo me citou muito e estou respondendo os vídeos, fazendo os vídeos de resposta ao Padre Policarpo. Só uma consideração para você que esteja chegando, caindo de paraquedas aqui, com total respeito à pessoa do Padre Policarpo, tá bom? Isso aqui para mim é uma troca de cartas, é uma troca de correspondências, não é um ataque nenhum à pessoa do padre, ou qualquer coisa do tipo, beleza? Um respeito máximo e, sinceramente, desejo ao Padre Policarpo paz, saúde, a graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus triuno, Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que nós cremos, na verdade. Então, que a graça, a paz, que a saúde que vem de Deus estejam com o Padre Policarpo e com você que está assistindo aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, agora eu vou pegar os textos de protestantes que falam, ou melhor, que defendem a intercessão do santo. Um é de Gross, grande protestante, e o outro é de Leibniz. Primeiro vamos para Gross. Então o padre vai apresentar dois textos de grandes protestantes, grandiosos protestantes. O primeiro, Grotius, e o segundo, Leibniz. Então, eu vou passar rapidamente por Grotius e por Leibniz para mostrar para você por que nem Grotius e nem Leibniz nunca seriam bem-vindos na sua igreja, né? Só se for uma igreja totalmente liberal e ecumênica, talvez, né? Talvez ali sim eles se encaixariam ali, ok? Vou mostrar para vocês rapidamente. Fica comigo aí. Esse daqui é Hugo Grotius. Hugo Grotius é um holandês, vai nascer em 1583, vai morrer em 1645. Então, na Holanda, nesse período, século XVI, XVII, a reforma está eclodindo ali, né? Então, você vai ter puritanos, reformadores, os remonstrantes, né? Uma época em que Armínio discorda de Calvino, enfim, você vai ter tudo isso aqui, tá bom? Eu não quero tocar nas outras áreas de Hugo Grotius, porque ele foi um cara, né? Ele foi um cara que em outras áreas ele foi bem, sabe? Ele foi bem, tá? Ele foi muito bem. Ele era um cara inteligente, tá bom? Ele era um cara inteligente. Os livros de direito de Hugo Grotius até hoje são lidos, né? Se você fizer uma pesquisa aí de Hugo Grotius no YouTube, você vai ver que o Hugo Grotius era muito lido, que o Hugo Grotius é ainda hoje muito lido no meio acadêmico, principalmente no meio de direito, ok? Ele era muito lido aí. Mas Hugo Grotius como teólogo, a teologia de Hugo Grotius. Hugo Grotius, ele vai escrever anotações sobre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos um pouquinho ver o que é dito sobre esses escritos dele. O que nós temos? Bom, em um site protestante, de recomendação, né, de comentários de todo o Antigo e Novo Testamento. Isso é um site reformado em inglês, não tive que traduzir o site.
Enfim, temos aqui um breve comentário sobre Hugo Grotius. Anotações sobre o Antigo e o Novo Testamento, 1641 e 1650. Grotius foi um importante estudioso bíblico de sua época, bem como um arminiano e um erastiano, palavrinha diferente, né? Vamos ver o que ela significa. Um erastiano, doutrina de Erasto, que defendia a superioridade do Estado perante a Igreja, a qual devia subordinar-se àquele. Então aqui nós já vemos que ele, como um erastiano, ele defende que a Igreja deveria ser subordinada ao Estado, né? O Estado deve controlar a Igreja. Seu comentário foi amplamente influente por gerações posteriores. Embora sofra muito por suas visões doutrinárias aberrantes e interpretações textuais frequentemente idiosincráticas e improváveis. Então nós temos aqui um breve comentário do que nós vamos encontrar nas anotações sobre o Antigo e o Novo Testamento, que Grotius escreve em 1641, 1650, século 17, ok? Doutrinas aberrantes e interpretações sexuais frequentemente idiosincráticas e improváveis. Em um site acadêmico, né, em um artigo acadêmico da Southern Keep, nós temos aqui um artigo justamente sobre Grotius, né? Eu achei muito interessante. Os caras assim, foram históricos, buscaram ali, muito bom. Vou deixar esse artigo aqui na descrição desse vídeo. E aqui eu vou ler só uma parte desse artigo, tá? Para vocês poderem acompanhar comigo o raciocínio. Nenhum peixe maior foi capturado naquela rede amplamente lançada do que Hugo Grotius. John Owen, o maior entre os puritanos, ele vai associar muito Grotius aos socinianos, ao socinianismo. Já vou te mostrar o que é o socinianismo, tá bom? Deixa eu te mostrar agora o que é o socinianismo. O socinianismo, a crença dos socinianos, seguidores de Faustino Sozzini, que desenvolveu sua teologia inspirada em seu tio, Lélio Sozzini. A doutrina sociniana é antitrinitária e considera que em Deus há uma única pessoa e que Jesus de Nazaré é um homem. Jesus de Nazaré é um homem. Os socinianos se estabeleceram principalmente na Transilvânia, Polônia e Países Baixos. Países Baixos aqui nós vamos ter a Holanda, nos Países Baixos, então, aonde justamente o nosso Hugo Grotius, o holandês, está. Ele nasce, né? Então, e se estabeleceram principalmente nesses lugares, Países Baixos estavam lá. Hugo Grotius, que a gente vê, enfim, suas crenças resumidas no Catecismo Jacobiano são, que é um resumo do Catecismo Jacobiano, que era o que o socianismo que é o que eles creem. A Bíblia era a única autoridade, mas ela tem que ser interpretada pela razão. A rejeição de mistérios, unidade, eternidade, onipotência, justiça e sabedoria de Deus. A razão é capaz de compreender Deus para a salvação humana.
A razão é capaz de compreender Deus para a salvação humana, mas sua imensidão, onipresença, ser infinito, são além da compreensão humana, portanto, desnecessárias à salvação. A razão, ou seja, simplesmente pelo seu intelecto, você pode compreender Deus para ser salvo. Ok? A rejeição da doutrina do pecado original, então eles rejeitavam a doutrina do pecado original, celebração do batismo e da Santa Ceia como símbolos memorativos, sem serem eficazes meios de graças. Ok? Bom, temos aí, então, o que é o socinianismo. Foi definido aqui. Não vou comentar, até para... enfim, mas, resumidamente, eles eram antitrinitarianos e eles criam que Jesus de Nazaré é um homem, simplesmente um homem, né, alguém que viveu, um homem comum, ok? Um homem comum. Antitrinitarianos, e eles não criam a divindade de Cristo. Bom, vamos lá ao artigo da Southern aqui. Vai estar escrito assim: nenhum peixe foi maior capturado naquela rede amplamente lançada do que Hugo Grotius. Owen não é o único comentarista a ser cauteloso com Grotius, cujas anotações sobre o Antigo e o Novo Testamento foram publicadas pela primeira vez em Amsterdã e Paris, entre 1641 e 1650. Abraham Kalov também buscou em seu trabalho sobre a Bíblia explodir distorções grotianas e falsas interpretações. Tá? Então Abraham Kalov também vai refutar Grotius, okay? Sobre o Antigo e Novo Testamento, sobre as anotações sobre o Antigo e Novo Testamento de Hugo Grotius. O texto das anotações de Grotius foi impresso em uma coluna e uma refutação detalhada dele na outra. Richard Simon, 1638 a 1712, além de criticar Grotius por seu uso de autores profanos, e sua multiplicação desnecessária de leituras variantes, também observou como, em suas anotações bíblicas, Grotius, sendo preenchido com os preconceitos dos arminianos e socinianos, às vezes favoreceu essas duas seitas. John Conrad, sucessor presbiteriano de Owen, enfim, ele favoreceu as duas seitas, aos arminianos e os socinianos, ok? Isso é um comentário de Richard Simon. John Conrad, sucessor presbiteriano de Owen, como vice-chancela em Oxford, deu palestras sobre as anotações de Grotius enquanto professor Regius, buscando justificar as escrituras de suas exposições, das quais os socinianos tiraram alguma vantagem. Os socinianos tiraram vantagem dos escritos de Grotius. Olha isso. O erudito Theophilus Gali, ao elogiar Grotius como um bom crítico, também alertou seus alunos contra suas tendências socianas e os aconselhou a não absorver sua teologia errônea das anotações. Cara, ele não era muito bem aceito, não. A abordagem de Grotius à interpretação bíblica aumentou as suspeitas, de modo que, no século XVII, Grotius era geralmente considerado um sociniano e suspeito de uma agenda política oculta. Até mesmo sua tentativa de se distanciar dos socinianos sobre a expiação foi considerada como tendo ajudado seu adversário em muitos aspectos. Owen atacou o holandês em Vindicae Evangelicae,
e em outros lugares, encontrando em suas anotações, né, de Hugo Grotius, do Antigo e Novo Testamento, uma afinidade com o socinianismo, ou pelo menos uma exegese falha de textos cristológicos importantes que minava a doutrina ortodoxa da divindade de Cristo. Olha isso, cara. Na obra e anotações de Hugo Grotius, ele minava fazer uma exegese de textos cristológicos importantes que minavam a doutrina ortodoxa da divindade de Cristo. Anotações de Hugo Grotius, rejeitando, né, cara? Então, no final de sua afirmação da divindade, da pré-existência de Cristo, contra o catecismo sociano, Owen acrescenta uma pequena animadversão sobre o bom amigo dos catequistas Grotius, mostrando como ele concorda no final com a doutrina sociana. O teólogo anglicano Henry Hammond, 1605-1660, saltou em defesa de Grotius, chamando-o de um giant em todos os tipos de literatura, um gigante em todos os tipos de literatura. E Owen atacou as anotações novamente em 1656. Ele continuou a considerar Grotius e outros arminianos como pelo menos amigo dos socinianos, como ele tinha desde o seu primeiro trabalho publicado. Bom, enfim, aqui a gente tem um comentário de Baxter, vai considerar Grotius como um papista moderado. Tá? Aqui a gente vê um trabalho acadêmico sobre Hugo Grotius. É muito interessante, muito interessante. Você vai ver assim o que aconteceu ali naquele meado do século XVI, XVII. Não tem muito tempo para entrar nisso, então vamos logo ao que importa. Vamos passar agora rapidamente aqui. Você já viu quem é o Hugo Grotius. É interessante também que nesse outro eu vi um comentário aqui que o arminianismo, especialmente hoje o wesleyanianismo, é associado à visão governamental da expiação desenvolvida por Hugo Grotius. Tá? É interessante, né? O arminianismo ele vai ter uma influência de Hugo Grotius, mas aqui é interessante você entender que ele era um arminiano, um erastiano. O que era um erastiano? Que defendia a superioridade do Estado perante a Igreja, que a Igreja deveria subordinar-se ao Estado. E aqui nós também vemos a Grotius sendo fortemente associado com os socinianos, né? E aqui nós vemos que os socinianos eles negavam a Trindade e a divindade de Cristo. Nós vemos também que foi duramente criticado por muitos outros teólogos o trabalho de Hugo Grotius, né? Muitos outros teólogos, o trabalho de Hugo Grotius foi duramente criticado e foi muito associado aos socinianos, né? Grotius era um sociniano, tá bom? E só de não crer na Trindade e nem na divindade de Cristo, ou negá-la em seus escritos, então, como um arminiano, ele não seria aceito em nenhuma igreja arminiana, tá bom? Quem foi Leibniz? Gottfried Wilhelm Leibniz. Não sei se eu pronunciei corretamente, ok? Bom, Leibniz vai nascer um ano depois da morte de Hugo Grotius e morre em 1716. Da mesma forma, a gente não quer tirar os méritos
de Leibniz em outras áreas, tá bom? Quando você pesquisa sobre Leibniz, você vai ver que o cara era um matemático, né? O cara disputava com Newton, a físicas, matemáticas, enfim. O cara é um filósofo, tá? Então, enfim, ele escreveu, né? Ele escreveu muito, foi um cara realmente muito inteligente, mas nós estamos aqui para ver as outras, né, as outras ideias dele em outros campos. Não, nós estamos ver aqui para ver a teologia dele, da mesma forma que a gente viu a teologia de Hugo Grotius, tá bom? Da mesma forma que a gente viu a teologia de Hugo Grotius, nós vamos olhar para a teologia de Leibniz, tá bom? Mas como já deixei bem claro, Leibniz, em outros campos, o cara era um gênio, tá bom? Mas vamos entender um pouco a sua teologia, ok? Vamos lá? Ok. Eu encontrei esse artigo aqui, ó, bem no finalzinho dele, tem um artigo dele aqui, quer dizer, não é um artigo dele, mas é uma literatura aqui, entre as literaturas, tem muita indicação aqui, né, cara, tem muitas, Teodicea, ok? Encontrei aqui nele, Teodicea, tá bom? Então você pode encontrar esse mesmo artigo que eu vou abrir aqui, ali disponível para você. Bom, nós vamos ver que Leibniz, ele era um político, ok? E ele é um protestante que ele não se coloca contra os católicos, tá bom? Pelo contrário, é seu objetivo consistente, mostrar que seus princípios teológicos eram tão úteis aos pensadores católicos quanto aos doutores de sua própria igreja. Só salientar um ponto, esse é um artigo acadêmico de Oxford, beleza? Esse é um artigo acadêmico de Oxford, ok? Trinity College, Oxford, beleza? Vamos continuar aqui. Então, ele queria que a sua teologia fosse tão úteis aos pensadores católicos quanto aos doutores de sua própria igreja, ok? Luterano, né? Em alguns pontos, de fato, ele encontrou seu apoio mais sólido dos católicos. Os católicos apoiavam mais Leibniz do que os próprios luteranos. Em outros lugares, há indício de uma frente conjunta católico-luterana contra o calvinismo, né? Parece que os católicos luteranos se unem, alguma coisa do tipo. Mas, no geral, os escritos de Leibniz sugerem que as decisões importantes abrangem todas as igrejas, não apenas uma delas, okay? Bom, Leibniz era um ecumênico. Leibniz foi impelido a um compromisso com o papado, não apenas pelas divisões religiosas da Alemanha, mas em um estágio pela fraqueza política dos estados protestantes alemães. No ponto do maior sucesso de Luís XIX, os príncipes protestantes não tinham esperança senão na Áustria católica, e a Áustria estava distraída pela pressão turca na retaguarda. Leibniz esperava aliviar a situação pregando uma cruzada. Os príncipes cristãos não poderiam fundar suas diferenças se unir com os infiéis. Os príncipes cristãos não poderiam fundar suas diferenças se unir com os infiéis, contra os infiéis. E a aliança cristã não poderia ser cimentada por um acordo teológico. Daí surge a famosa negociação de Leibniz com Bossuet para uma base de concórdia católico-luterana, okay?
Ele tentava unir os católicos e luteranos. Estava claramente destinado ao fracasso e estava fadado a recuar sob seu autor. Como ele poderia ser um verdadeiro protestante que tratava as diferenças com os católicos como não essenciais? Como ele poderia ter tocado o tom e não ter sofrido nenhuma contaminação? Leibniz era geralmente admirado, mas não era amplamente confiável. Como um mero político, ele pode ser julgado por ter se excedido. Então nós temos um comentário. Leibniz era geralmente admirado, mas não era amplamente confiável. Bom, enfim, Leibniz era um político, né? E ele queria unir católicos e luteranos, ok? Ele queria unir católicos e luteranos. É um artigo muito grande. Se você quiser ler, vou deixá-lo também no comentário, na descrição do vídeo, beleza? Leibniz era um católico, quer dizer, era um luterano. Eu li algumas coisas, parece que Leibniz ele vai se unir muito aos católicos, vai estudar muito, né? vai se identificar muito com o tomismo, enfim. E Leibniz vai tentar unir os católicos e os luteranos, enfim, o que não dá nada certo, né? Os teólogos luteranos, eles acreditavam que Leibniz estava sei lá, cara, como se estivesse perdendo a pureza, sabe, do evangelho e querendo voltar aos velhos rudimentos, enfim. Leibniz era um político também. E em toda a política, né, essa comunicação com os católicos, né, com o Papa, acabava despertando uma desconfiança nos luteranos e os protestantes. Enfim, então esse era Leibniz, um ecumênico. O que eu quero fazer é o seguinte: esses dois homens, tanto Hugo Grotius como Leibniz, eram homens intelectuais, eram pessoas muito intelectuais, mas quando se trata da teologia deles, nós vamos ver que esses homens, eles eram ecumênicos. E qual o problema nisso, no ecumênico, né? Hoje nós vemos, por exemplo, o Papa Francisco sendo criticado por dizer que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é nada mais, nada menos que o reflexo aí do Concílio Vaticano II, de que todos os caminhos levam a Deus. Então, sim, o Papa foi muito criticado por isso, né? E Leibniz e Grotius eram esses caras, ao mesmo tempo defendendo uma doutrina protestante, outra católica, né? Não sabia de que lado do muro estava realmente e queria unir aí essas religiões aí. Se esforçavam para isso, tá bom? Esse era Leibniz, esse é Leibniz e esse é Grotius. Agora ao comentário do padre sobre esses demais. E aí a gente encerra aqui.
Essas citações estão no livro do Lúcio Navarro, a Legítima Interpretação da Bíblia, que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Recomendo muito. Outro protestante, o cérebro tolo, Dave Grosh, quando Calvino e Grotius alegam que não podem admitir o culto dos santos, porque eles não podem ter conhecimento de nosso prece, Grotius discorda inteiramente dele, dizendo que os profetas, enquanto estavam na terra, tiveram conhecimento daquilo que se passava em lugares onde eles não estavam presentes. Os anjos assistem às nossas assembleias e se empenham por tornar agradáveis a Deus as nossas orações. É assim que não somente os cristãos, mas também os judeus creram em todos os tempos. Depois desses exemplos, o leitor do conceito deve crer que é mais razoável admitir nos mártires o conhecimento das peças que nós lhe dirigimos e que negá-los. Grotius. Esse é o Grotius. O mesmo que faz esse comentário, o Grotius faz o comentário defendendo a intercessão dos santos, uma doutrina católica. Mas ao mesmo tempo ele era arminiano e sociano, né, cara? Então, um arminiano defendendo uma doutrina católica. Como sociano, ele negava, principalmente em suas anotações do Antigo e Novo Testamento, ele negava a doutrina da Trindade e a divindade de Cristo. Enfim, um ecumênico. Um cara desse pregaria na sua igreja? Deixe aqui nos comentários pra mim. Voto pro passe. Por isso disse com razão o protestante Leibniz: como os espíritos bem-aventurados estão presentes nas nossas vicissitudes, muito mais agora do que quando viviam na terra. E sua caridade e desejo de nos socorrer são muito mais vivos, como enfim as suas peças são muito mais eficazes de agora por diante. Como vemos por outro lado, tudo que Deus concedia às intercessões dos seus filhos, bem como a utilidade de ajudar as nossas peças, as de nossos irmãos. Não vejo por que motivo se haveria de considerar um crime ou invocar uma alma bem-aventurada ou um santo anjo. Leibniz. Então, Leibniz era um cara muito inteligente, mas que na sua teologia, né, despertava assim, não era tão confiável para os próprios luteranos, não consideravam ele. Como é que você ia confiar num cara desse? Um cara ecumênico. É a mesma coisa o Papa Francisco hoje, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. É a mesma coisa, esse é Leibniz. É a mesma coisa. Sistema teológico. Então, nós temos dois componentes sobre a intercessão dos santos, que não vem em crimes, e nada. O Grotius foi um teólogo, grande, teórico. Aí, ele não viu nada diante de nada que isso é a doutrina evangélica. Claro que eles não vão ver crime, não vão ver erro nem nada. São ecumênicos, são políticos, né? O Hugo Grotius acreditava que o Estado deveria ter poder sobre a igreja deveria ser subordinada ao Estado. Não acreditava, rejeitava a doutrina da Trindade, a divindade de Cristo. Leibniz era ecumênico, um político também da sua época. E, enfim, né? Por que eles têm tudo para apoiar uma doutrina católica? Bom, eles têm tudo para apoiar uma doutrina católica. Então esse é Leibniz e esse é Grotius. Só um protestante boçal, beótico, um ignorante, semi-alfabetizado, vai pegar o texto da primeira carta a Timóteo, no 5, e distorcer para falar que não existe a intercessão dos santos. Né? Bom, se vocês gostaram aqui do vídeo... Então vamos lá. O padre falou que você tem que ser somente um analfabeto, um cara bem ignorante, um cara bem burro, em outras palavras, vai distorcer o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Na verdade, o texto de 1 Timóteo até o versículo 5, nós já fizemos a leitura dele nos vídeos anteriores, mas eu vou deixar aqui então o questionamento. Então, perguntas ao Padre Policarpo: o que é intercessão e o que é mediação, Padre? Me diz aí, o que é intercessão e o que é mediação? Qual que é a diferença entre elas na prática, tá bom? Porque talvez eu seja um analfabeto, né? Alguém assim,
Nossa, só, né, alguém sorrateiro, sujo, que quer distorcer o texto a todo custo, né? O que é intercessão? O que é mediação? O que essas duas palavras significam? Olha no dicionário aí. Você que está assistindo o vídeo, escreve aqui no comentário. O que significa intercessão? O que significa mediação? Qual que é a diferença entre elas na prática? Tá? São palavras bem próximas. Qual que é a diferença entre elas na prática? Bom, talvez você tenha mais capacidade que eu. Explique isso, por favor. E aqui nós vamos ter o texto de 1 Timóteo, logo no comecinho, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele vai ensinar o que ali? O apóstolo Paulo ensina que devemos ser mediadores ou intercessores. O apóstolo Paulo vai dizer o que? Exorto, que usa de quê? De intercessão ou de mediação? De aqui nós voltamos para o significado das palavras novamente. O que significa ser mediador? O que significa ser intercessor? O apóstolo Paulo ensina que a gente deve ser o quê? Mediador ou intercessores? O que ele exorta que você faça? Mediação ou intercessão? Escreve aqui para mim. É o que está escrito no texto lá. Tá bom? Porque às vezes talvez eu seja muito ignorante e esteja querendo distorcer o texto. Então me explica, por favor, me ajudem, né? Eu preciso que vocês me ajudem. Tá? Ainda, de acordo com 1 Timóteo 2, do 1 ao 2, a pergunta continua. Somos exortados a fazer intercessão ou mediação por todos os homens? Somos exortados a quê? Fazer intercessão ou mediação por todos os homens? Voltamos à pergunta. O que significa intercessão? O que significa mediação? De acordo com 1 Timóteo 2, versículo 5, né? Quantos mediadores existem? O que diz esse 1 Timóteo 2, versículo 5? O que diz esse texto? Deixa aqui para mim nos comentários. Se vocês conseguem responder essas perguntas, deixa aqui para mim. Quantos mediadores existem? Esse texto vai dizer quantos mediadores existem. E pode existir mais de um mediador? Bom, se pode existir mais de um mediador, então se essa segunda afirmativa for sim, ela entra em contradição com a primeira. Se existe mais de um mediador, então a escritura não estaria se contradizendo em 1 Timóteo 2,5. Ok? Essas são as perguntas que eu deixei e que ainda ninguém respondeu. Vou trazer as outras perguntas nos próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Fica com Deus.